Pois bem, vamos lá. Dando prosseguimento ao que eu havia prometido no vídeo anterior sobre a questão da Matrix, né? Que é a Matrix, se é possível fazer ou criar uma Matrix própria, né? Se cada indivíduo tem condição de criar essa Matrix. Então, da onde é que vem esse nome Matrix, né? Que é um termo bastante proliferado aí no meio da machosfera, né? Matrix, ele vem do nome do filme, né? O filme de ficção científica lá, que foi lançado em 1999. E esse filme, ele foi dirigido e escrito, que eu nunca escuto as pessoas falarem, né? Mas por duas irmãs, que na verdade não são irmãs em sua biologia original, né? São irmãos, que depois elas se transformaram ou se tornaram ou tiveram a decisão de criarem uma matrix, né, trans para elas, né? Então, o nome original dessas duas pessoas, né? O primeiro é Lily, que é Andrew Paul Wachowski, e a outra, né, que é o outro, é o Lawrence, ou Larry Wachowski. Então, foram dois diretores, escritores que criaram esse filme, que a trama gira em torno de um futuro distópico, né? Que a realidade percebida pelas pessoas é na verdade uma simulação virtual, né? Essa simulação virtual é que se chama Matrix, que foi criada por máquinas inteligentes, né, para controlar a humanidade. Então aí vem o Salvador, né, o protagonista, o Neo, e ele descobre a verdade sobre essa simulação e se junta a um grupo de rebeldes para libertar a humanidade do controle das máquinas. Bom, esse ponto a gente já começa a perceber que é uma história escrita por duas mentes, né? Duas mentes que inicialmente eram homens que depois se transformaram em mulheres e que daí puderam transformar a indústria do cinema por meio desse filme. Aí o que, é que acontece com as pessoas que falam sobre Matrix, né, que utilizam o termo Matrix em relação à questão da realidade, em relação à interpretação da realidade, é porque o filme ele trata de alguns aspectos filosóficos, né? Esses aspectos filosóficos mais ele, no que diz respeito à, à natureza da realidade, né? A liberdade de escolha e as influências da tecnologia na sociedade. Mas a gente está falando de um futuro distópico, né? Futuro distópico. Ou seja, primeiro, nós estamos falando de um filme, ficção científica, uma ficção. Dentro desta ficção, que é o filme, ele trata de um futuro distópico. Né? O que é algo distópico? Algo distópico é algo que é uma imaginação de um mundo, né,
em caos. Ou seja, é diferente do utópico, né? O utópico é aquilo que é um mundo pensado de forma boa, né? De forma perfeita, um ideal, um mundo ideal. O distópico é o mundo em caos, né? Um mundo em completa maldade ali, né? Ou se não está já em completa maldade, ele está percorrendo até se transformar em algo tenebroso. Certo, então vamos lá. Se a gente observar a nossa realidade, ela é algo que a gente consegue observar por meio dos cinco sentidos, tá? Por meio dos nossos cinco sentidos. O que é que a gente vê na nossa realidade? A gente vê na nossa realidade algo parecido com o filme Matrix? Será que a nossa realidade aqui que a gente enxerga, né? Que tenho um copo, né? Eu tenho um computador, eu tenho um microfone, eu tenho um celular, eu tenho livros, eu tenho aqui na minha frente eu tenho caneta, tenho um lápis, né? Ou seja, isso é uma matrix. Observe você aí, né? Observe ao seu redor, né? O que é que você enxerga? Você enxerga objetos, certo? Esses objetos eles são eles são reais ou eles são algo criados ou são algo criado pela mente de vocês? Vocês conseguem pegar nesses objetos? Vocês conseguem tocar nesses objetos? Ou esses objetos são uma simulação virtual? O grande problema da questão da Matrix, da utilização desse termo filosófico, Matrix, né, para designar ou para observar a realidade, né? Ou seja, tipo um óculos, né? Para observar a realidade, o grande problema está em anular a própria realidade. Ou seja, é possível criar uma matrix? É possível. Como que é possível criar uma matrix? Simplesmente por meio da imaginação de cada ser humano. Por exemplo, você pega lá o criador do Senhor dos Anéis. Ele criou um mundo, né? Um mundo que a gente pode dizer que é uma Matrix. É um mundo que ele criou, é um Matrix que ele criou, onde tem ogros, onde tem elfos, onde tem é, anões, onde tem monstros, etc. Ou seja, é um mundo que ele criou. O mundo do Senhor dos Anéis é uma Matrix criada por alguém que pensou, né, imaginou algo e a partir daí ele desenvolveu esta Matrix, né, o Tolkien, né, J.R.R. Tolkien. Agora, a J.K. Rowling, que é a criadora do Harry Potter, ou seja, ela criou um mundo, né, ela criou a Matrix, onde neste mundo, né, tem lá o personagem Harry Potter e tal, certo? O, o ponto aqui é possível criar uma Matrix? É possível. Né? Ou seja, você pode escrever um livro, né, criar um mundo e tal, e aí você cria uma Matrix sua, onde você coloca os seus personagens e tal, isso é algo maravilhoso, né? No entanto, o que a gente consegue aprender lendo, por exemplo, Harry Potter, ou o que a gente consegue aprender
tirar, né, do Harry Potter é bem difícil, né, tirar algum ensinamento, mas tem gente que consegue, né? Mas do Senhor dos Anéis, que é algo um pouco mais profundo, tem ensinamentos um pouco mais agregadores, a gente consegue tirar coisas muito mais importantes, né? Que não estão relacionadas ao mundo, exatamente ao mundo onde eles estão vivendo, mas o que é que a gente consegue captar? A gente consegue captar algumas relações entre os seres humanos que estão naquele mundo. Ou seja, a gente consegue captar palavras, expressões, sentimentos, identificações de comportamentos que o próprio escritor ele coloca nas interações entre os personagens para que a gente, que nós leitores, venhamos compreender melhor como as interações entre os seres humanos na realidade da vida na Terra e não dentro de uma Matrix, não dentro de uma história de um livro, não dentro de uma história de um filme, não dentro de uma criação imaginativa de um escritor. A Matrix, ou a criação imaginativa de um escritor, ela é apenas um pano de fundo, ela é algo que está por trás, é um mundo criado, onde se coloca alguns elementos lá, alguns personagens, para que se ensine algo, ou seja, uma arte, né, uma criação artística, para que dali se tire alguma conclusão. Isso já vem desde os gregos, né? No teatro grego, né, a tragédia e vários outros, a comédia e vários outros gêneros, que a gente consegue aprender algo e a gente consegue identificar e viver melhor a nossa vida na Terra, certo? Não dentro das nossas imaginações. Este é o ponto aqui. A nossa imaginação, ela é frutífera, de fato ela é frutífera. A gente consegue imaginar coisas maravilhosas, etc. Unicórnios, sereias, monstros, etc. Mas isto não é a realidade. O que é real? O que é real é aquilo que nós captamos pelos nossos 5 sentidos. Isto é a realidade. Agora, nós conseguimos, a partir da nossa realidade, aí é onde vem algo fundamental, né? Nós conseguimos criar, determinar a nossa existência, como nós iremos carregar a nossa vida, qual destino nós iremos dar para a nossa vida. A gente consegue fazer isso a partir da identificação primordial da existência, da realidade? Consegue. Mas é somente a partir desta identificação. Quando você está somente dentro da sua imaginação, quando você não consegue sair dela e observar a primazia do real, aquilo que está diante de você, que você consegue captar pelos seus 5 sentidos, você não consegue sair do lugar. Você não consegue determinar nada na sua própria vida. Você consegue determinar na sua imaginação. Você fica lá imaginando monstros, você fica imaginando coisas, imaginando mulheres perfeitas, você fica imaginando eventos perfeitos, lugares perfeitos, você fica simplesmente imaginando. Agora, quando você começa a observar a sua realidade, o que é a realidade? É aquilo que você capta com seus 5 sentidos. Quando você começa a perceber ela e você começa a perceber onde você está neste mundo, nesta terra e quem é você, aí sim, aí você começa a dar o primeiro passo
para criar a sua própria existência, para determinar os seus objetivos e persegui-los. É somente a partir daí.